a gente já começa a nossa aula com os informes e aí não seguir com o conteúdo, tá bom? André, se você quiser se apresentar, pode ficar à vontade, viu? Eu sou André, peraí. Meu nome é André, eu sou professora aqui no IF, aqui de Morrinhos, mas eu não sou de Morrinhos, eu sou da Bahia, e aí eu vim para cá em 2013, estou aqui até hoje, amo essa cidade, amo esse estado e vim para ficar. Já aprendeu com o piqui? Já, eu amo pequi, e pamonha e bolinho de milho também. Pronto, já virou goiana. Seja Já bem-vindo, sou viu? goiana. Mariana Alves. Mariana, você estava na nossa última aula? É a Aline. É a Aline que está usando o telefone da Mariana. Aham. Beleza. Então, a Aline já se apresentou, a gente já se conhece. Tem alguém mais que não estava na outra aula para se apresentar? Pessoal, sempre vou fazer essa pausa, porque como a gente sempre está chegando pessoas novas, né, é importante você dar espaço para que as pessoas se apresentem e tal, né, para ficar menos informal nesse negócio, a distância meio frio, né? Então, a gente está com esse contato. Boa noite a todos, todas, a gente vai dar sequência. Eu falei com a dona Lucy, a gente fez aquela proposta da nossa atividade, e aí eu vou mostrar para vocês aqui, porque se tiver que fazer alguma correção, a gente já faz agora, e depois a gente formaliza com a coordenação do curso o nosso encontro presencial no dia 4, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui um Word, que é o mesmo que eu mandei para a Tatiane, só para que vocês possam validar ou fazer alguma alteração se julgar necessário, tá bom? Aqui, todos conseguem ver a tela, pessoal? Sim. Então, no dia 4, né, eu vou sair daqui de madrugadinha para poder estar aí com vocês a partir das 8 horas da manhã, aí na sede da dona Lucy. Então, o café da manhã, aí uma acolhida. A gente tinha conversado com as Marinas para a questão da música, da poesia, mas teve esse episódio aí, eu não sei como é que eu vou ficar com esse aspecto aqui da música. Dona Lucy, a senhora tem alguma sugestão, ou alguém tem alguma sugestão para essa acolhida? A gente mantém, não mantém? Dona Lucy, está fechado seu microfone. Hoje eu não consigo te dar essa resposta, não, professora, aí, sobre essa acolhida aí. Tá. Pode deixar que a gente ajeita. Ok, tranquilo. Qualquer coisa, se precisar da minha ajuda, eu me coloco à disposição. A composição da mesa, eu já falei com a Lucy, né? Ela já vai fazer o convite aí para as autoridades. É prefeita aí em Piracanjuba, não é? Isso. Prefeito, presidente de Câmara, secretário de Educação e demais autoridades que vocês julgarem pertinente convidar, tá? A ideia é convidar essas pessoas para compor essa mesa e ouvir a fala dos quilombolas. Normalmente, o político vai para falar e eles monopolizam a fala. Aqui nós vamos fazer outra dinâmica. Quem estiver coordenando a mesa vai dar o espaço tal, para poder essas pessoas falarem ali muito brevemente, mas a fala principal tem que ser dos quilombolas, ok? Às 10 horas, né, a gente tinha pensado numa fala intergeracional, né, com o seu Anastácio e a Aline. Podemos manter essa proposta? Porque a ideia aqui é falar, né, Pode, Aline. o seu Anastácio falar um pouquinho da experiência dele, né? E aí a Aline como essa pessoa jovem que está, de certa forma, chegando, né? Tá, pode ser. Beleza. Às 11, a reflexão sobre a realidade da comunidade quilombola de Piracanjuba, na atualidade. E aí estava, de novo, a Cátia e as Tamarinas. Não sei se nós podemos contar com elas por conta da situação de família que elas estão vivendo agora. A Cátia já se dispôs, né, porque tem uma questão legal, que ela está na pesquisa. E aí eu não sei se a gente coloca... Quem que a gente poderia colocar aqui? A questão das Tamarinas.
A gente não teve tempo de encontrar com as pessoas ainda. Aí, esse final de semana, nós vamos encontrar para poder, se eles têm condição ou não, de fazer uma apresentação. Mas nós estamos com a proposta de mostrar alguns vídeos que a gente já tem de alguns eventos que nós participamos. Ok. Essa dinâmica fica por conta de vocês, porque esses documentos são documentos históricos, né? E aí vocês têm o conhecimento e o know-how para poder conduzir dentro do tempo que a gente tem disponível, tá? O almoço, né, está previsto para meio-dia. A Lucy já falou que está mais alinhado, né, Lucy? Porque tem outra oficina de gastronomia no dia, não é isso? É? O almoço já está garantido, né? Já. Beleza. Depois, aqui, eu não lembrava o nome da moça, que a Lucy comentou, a advogada. É a Gabriela. Não consegui entrar em contato com a Gabriela para ela estar presente hoje. Mas não vai ser problema, não. Eu consigo trazê-la. Tá, então, desafios da juventude quilombola, a jovem que é a Gabriela, né? Você acha que tem mais alguma pessoa jovem para poder estar aqui nessa fala ou basta a Gabriela? Não, eu posso conseguir mais outra pessoa. Ótimo, ótimo. Tá vendo que são falas curtas, pessoal? 14h30, e aí eu queria que vocês validassem esse tempo. Porque se vocês acharem que está muito curto, a gente pode mexer nesses tempos. Como eu vou dormir aí, eu tenho disposição de ficar até a noite, mas aí depende de vocês. Eu estou fazendo uma programação até às 17, mas se precisar entrar à noite Eu acho as 17 horas muito extenso, professor, porque nós estamos vindo de uma jornada muito grande, a maioria das pessoas aqui da comunidade. E como a gente precisa desse apoio, né, da ajuda delas, na confecção de algumas coisas aí, como de lanche, né? Aí eu acho muito, meio longo, sabe? até 17? Você acha longo até às 17, Lucy? Acho longo até as 17. Então, nós temos que cortar alguma coisa aqui. Porque acho que a gente fala 17 horas, não vai terminar 17 horas, professor. Eu acho que a gente marcar 14 horas, eu acho que às 16 horas... Só um minutinho que está dando microfone, eu não estou conseguindo te ouvir. É você que está dando microfone aqui. Pode repetir, por favor? Eu acho que às 16 horas, talvez seria o ideal. 16 horas? Todas as pessoas que vão estar dando esse apoio aqui para que é porque a gente tem aula aqui, professor, tá? Para evento aqui, por isso. Então, nós temos que definir aqui o que nós vamos cortar da programação inicial. Porque tem uma oficina de tranças, a gente suspende a oficina de tranças, então? Não, oficina não. Eu acho que a oficina não pode, não. Tá, então, eu preciso que vocês, então, me apontem o que nós vamos cortar para terminar às 16. Mas aí a diferença é só 1 hora. Vamos cortar o almoço. Boa ideia. Você viu que não teve espaço nem de lanche aqui, né? Porque a gente quer fazer tudo num dia, olha só que coisa boa. Vamos deixar às 17 horas, então. Vamos ver o que vai rolar. Tá bom. Se a gente conseguir dar essa apertada, porque, como você comentou, o pessoal está muito cansado, a gente ajusta na hora, não tem nenhum problema. Aqui é só para a gente poder ter um guia, tá? Então, a oficina de tranças, a Tatiane já entrou em contato com a Sula, lá do Quilombo Cedro, né? E aí teria a demonstração e a explicação do ponto de vista estético da Aline, correto? Correto. Ok.
Pois A é, apresentação de maculele, nós vamos manter? Francisca lá do cérebro, de graça. Não, ela não quer pagar daqui, ó. Hein, Luci? Oi, professor. Nós vamos manter a oficina de maculele? Mas nós vamos manter, sim. Apesar de a gente não ter essa contrapartida, né, que nós esperávamos, eu não posso deixar esses meninos mais uma vez, né, ter uma decepção, porque a gente falou com elas e a gente deixou elas bem animadas para esse evento. Mas então eu vou estar vendo aqui, sabe, uma questão pessoal aqui mesmo, comigo mesma. Eu estar vendo aqui como é que eu vou pagar para elas isso, mas elas vão apresentar sim, porque é uma forma até de resistência dessas mulheres quilombolas aqui de Piracanjuba, sabe? A gente tem enfrentado muitas decepções, a gente tem ouvido muito desmerecimento, né? A gente não tem essa questão assim de respeito mesmo, sabe, pelas mulheres. E eu prezo muito por isso, e elas são muito jovens, sabe? Eu não sou eu que vou dar essa decisão, não. Mais uma vez eu vou estar acudindo aí. Tá cortando. Bom, enfim, é a realidade que a gente tem, né? E a gente vai. Eu me coloco à disposição, se tiver alguma situação que eu possa contribuir, eu me coloco à disposição, tá? Lucas Barbosa, tudo bem? Seja bem-vindo. Cristina, está no trabalho, né, Boa Cristina? noite. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigada. Cristina está no trabalho. Pessoal, eu vou compartilhar aqui a tela de novo, para a gente continuar o material. Com relação aos vídeos, pessoal, algumas pessoas me mandaram pelo WhatsApp as fotografias. Tem alguém que está com dificuldade de ter acesso a essas fotografias e a entrevista? Professor, eu estou com dificuldade. Você está onde? Em Piracanjuba? Piracanjuba. Então, eu vou pedir para que você entre em contato com a Luci, porque a Luci tem as pontes aí para você conseguir alguém para fazer essa entrevista e para fazer as fotos. Inclusive, pelo que eu entendi, boa parte dessas fotografias ela tem lá no acervo. Né? Então, eu imagino que vai poder te ajudar bastante, tá? Ok. Tem mais alguém com dificuldade com essa tarefa, pessoal? Eu não sei qual que é essa atividade. Quem está falando? Aline. Aline, na primeira unidade, a gente fez passou uma tarefa que era 3 fotografias da realidade quilombola de Piracanjuba, sendo que necessariamente uma dessas fotos vai ser foto antiga, que conta a história do povo que formou o quilombo, né? E as outras podem ser recentes, inclusive da associação de vocês, né? Lideranças ou marcos que compõem a história da formação do quilombo Ana Laura. Tá? Então, essas 3 fotografias, uma necessariamente tem que ser antiga. Se for todas antigas, não tem problema, mas uma precisa ser antiga. Tá? Essa é a primeira tarefa. A segunda tarefa é a gravação de um vídeo com o celular na horizontal, com uma liderança quilombola da região. Tá? No máximo 5 minutos. Dilemas, angústias, sofrimentos, vitórias, conquistas, sonhos, né? Você pode conduzir dessa forma. Eu falei com o pessoal a importância de pedir autorização para o uso dessas imagens. Pode ser no vídeo mesmo, tá? Então, pede autorização da pessoa para poder usar isso na sua pesquisa, enfim, né? Esse material vai ser divulgado depois, então tem que ter autorização, tá? O IF já está organizando a questão de submeter o projeto do comitê de ética e tal, porque quando você trabalha com fotografias, com vídeos, você precisa ter esse cuidado, né? Mas eu acho que não vai ter nenhum problema, não, tá? Então, são essas 2 tarefas, Aline, que a gente precisa fazer. As fotografias e o vídeo, porque isso vai compor o nosso material didático lá na frente. Eu queria ver uma outra questão com vocês. Luci, tem alguém que trabalha com ilustração
aí em Piracanjuba? Ilustração? Para fazer desenho, a gente falou numa cartilha, né? Se alguém que faça ilustração. Volta aí outro. Alguém aí de Piracanjuba conhece algum ilustrador daí que possa fazer essa cartilha para a gente, os desenhos? Eu acho que a gente pode conseguir aqui, sim. Dá uma olhada para a gente, por favor, porque a gente precisa começar a trabalhar nessa questão também da perspectiva de produzir essa cartilha. Então, a gente precisa começar a pensar no roteiro e tal, e aí, nesse encontro presencial, a gente vai ter momentos para poder conversar sobre, e eu quero levar algumas propostas para vocês. E, como eu falei para vocês, na semana pós-dia 4, eu devo ir em Piracanjuba de novo e passar o dia com vocês aí. Quero ver, vou especificamente para a realidade do trabalho no fumo, que a Lucy me convidou. Então, nessa Pode ser segunda... dia 5, não, hein? Tá bom. O que tem de bom dia 5, Lucy? Não, dia 5 eu tenho que descansar, ué. Tá bom. Então vai ter uns dias a mais de descanso aí a gente vai para poder... Dia meio de semana, professor. Meio de semana. Será meio de semana. O senhor Tá? quer... Vai ter feriado aqui em Catalão, e aí no dia que aqui for feriado eu vou para aí. Vou compartilhar aqui a tela. Você comeu? Vou transformar, cachorro. Eu não sabia que ia, vamos passar. Pessoal, desculpa, parei para olhar o celular aqui, porque é uma mensagem da Tatiane que chegou aqui, depois eu respondo ela. Tá? Mas tranquilo. Então, vamos lá. Galera, dando sequência no nosso material, por que é importante? Todo esse material que eu estou usando com vocês aqui, ele está disponível lá no nosso ambiente virtual, que vocês vão acessar. Então, dá para ler antes, dá para vir para a aula com a leitura feita e a gente poder debater aqui com mais qualidade, tá? Então, é importante que vocês vejam aí com a Karen, com o rapaz, com o Diego, né? O acesso para que vocês possam dar uma estudada no material antes, tá bom? Território, que é a nossa temática, né? É a síntese contraditória do modo de produção, distribuição, circulação e consumo das articulações e mediações supraestruturais, políticas, ideológicas, simbólicas, etc. E o Estado com suas funções regulatórias. Quando eu estava preparando esse material, e aí, lógico que a gente fica fazendo a ponte, né, com a realidade que vocês estão inseridos aí, me veio muito forte essa questão do Estado como fator de regulação para a realidade material concreta das pessoas no dia a dia. Falo isso por conta do que vocês estão vivendo com a escola, né? A escola é uma escola que foi tornada quilombola e que agora está em vias de se tornar uma escola militar. E até agora, para mim, não está claro como é que essa questão está sendo discutida com a comunidade aí. Né? Se a comunidade quilombola está de acordo com essa transformação, né? Em ver o espaço, que era para ser um espaço de resistência, se tornar um espaço militarizado. Como é que vocês estão vivenciando isso? Tem algumas professoras na sala, né, que estão... Tem alguma professora que é lá desse colégio? Aline, quem está falando? Lucy. Oi, Lucy. Não, eu não acredito que tenha nenhuma professora de lá da escola militarizada. Pois é, ela já foi tornada militar, é isso? Ela é uma escola militarizada. Nós não sabíamos, ela não tem o nome, ela não tem escrito lá que ela é uma escola quilombola. Mas nós descobrimos, através da prefeita aqui, que na época era vice-prefeita, que aquela escola era reconhecida no município como uma escola quilombola.
Ela é uma escola municipal e ela está localizada onde tem a maior concentração de povo quilombola, sabe? Num bairro Ela é uma escola municipal? é municipal, mas nós temos uma escola estadual que foi fechada e reconhecida como quilombola depois que ela foi fechada, que segundo eles informaram que ela ia ser fechada para ser reformada, mas até hoje nada. E está dentro do território que é um território reconhecido quilombola. Isso. Está vendo quando eu falo para você que o Estado ele tem um poder de regulação da nossa vida, no nosso cotidiano? Né? Porque é o Estado, através das suas políticas de regulação, interferindo na vida real concreta da comunidade. Porque imagine só, se o espaço é um espaço, se a escola é um espaço quilombola, ela deveria ser uma escola de fato quilombola, né? E aí a gente precisa, e aí quando a gente estiver sentado com as autoridades, questionar essas questões. Tá? Aí na cidade de Piracanjuba tem a Secretaria de Educação Estadual ou responde para Morrinhos? Aqui é a regional. Oi? Aqui é a regional, a Piracanjuba que tem uma CRE aqui, é então. coordenação regional Piracanjuba. Ótimo, tem que chamar a secretária para compor a mesa, viu? Não, é secretário. Tem que Eu convidar. acho muito difícil ele vir aqui. Faça o convite, né? É importante, porque ele é uma autoridade que pode dar algumas A respostas. Aninha trabalha lá na secretaria, junto com ele. É a Coordenação Regional de Educação de Piracanjuba. Ótimo. Atende quantos municípios? Cromínia, Professor Jamil, Maricotaba, Bela Vista, Cristianópolis e Piracanjuba. Ótimo. 3 municípios. Ótimo. É importante fazer o convite, pessoal. Né? Sim. Vou voltar aqui. Efeito material da luta de classe travada pela sociedade na sua luta pela existência. 3 classes sociais. Proletariado, que somos nós, a burguesia, que detém os meios de produção, e os proprietários de terra. Me chamou muito a atenção, quando eu conversava com a Luzia, sobre a realidade do pessoal que trabalha no fumo. E aí a Cristina, que está aí com a gente, pode falar muito bem, porque está lá na lida do dia a dia. Porque imagine só, nós somos aqueles que detemos apenas a nossa força de trabalho para sobreviver, depende da venda do nosso suor para poder comprar comida, para pagar aluguel, para pagar as prestações, e assim vai. Quem detém os meios de produção lucra com o resultado do nosso trabalho. Isso é a essência do modo de produção capitalista. Simples assim. Né? Eu falo para os meus alunos que a única maneira da gente enricar é se apropriando do trabalho do outro. E aí, quando a gente observa o que o Karl Marx já nos ensinou lá atrás, né, que a mais-valia que é o resultado do trabalho excedente. É justamente isso que faz com que a pessoa que nos contrata tenha acesso a esses bens que a gente produz, mas não tem acesso a eles. Quando eu vejo a realidade da produção do fumo ou do agronegócio aí na região, quem trabalha no dia a dia com isso, e aí eu faço registro aqui conversando com vocês, que o salário não é ruim. Né? Normalmente as pessoas conseguem ter uma qualidade de vida razoável pelo o que recebe. E isso é legítimo. Porém, não podemos esquecer que para pagar dessa forma, eles estão ganhando infinitamente mais do que eles estão pagando. Isso é da natureza das relações de trabalho. Está claro para todo mundo que eu faço essa afirmação, pessoal? Sim. A construção do território, o desenvolvimento desigual, simultâneo e combinado, né, a valorização da produção e reprodução. Quando a gente observa que nesse território há aqueles que, e agora o que eu vou dizer é muito sério, e há nesse território pessoas que os pais trabalhavam na lida do determinado serviço,
os avós, os pais e os filhos estão trabalhando. Para ter ideia do fluxo de manutenção de reprodução da classe social. O meu pai é mecânico, aposentado. Qual foi o primeiro trabalho que eu tive quando eu era adolescente? Oficina mecânica. Né? Depois, meu pai é um cara que veio da roça, e trabalhou também muito tempo na roça. Onde eu fui trabalhar? Na roça. Então, esse processo de repetição e de manutenção da classe trabalhadora no local que ele está, no patamar que ele está, isso é muito sério. Porque acaba não criando perspectiva de mudança de condição de vida. E aí, quando você tem locais onde o agronegócio é muito forte, é o caso aí, a tendência é que haja uma imobilidade social. O que é isso? O cara que trabalha num determinado serviço, o filho dele vai trabalhar ali e o neto vai trabalhar ali. Isso é muito ruim. Né? E aí, quando a gente olha para a realidade de Piracanjuba, e aí eu não fui aí, eu não pisei o chão de Piracanjuba para poder entender, eu estou falando que eu ouvi das conversas com vocês. A única saída que nós pobres temos para quebrar essa predestinação é através da educação. Ou a gente estuda, ou a gente se qualifica, ou nós vamos repetir o caminho dos nossos pais. Corrigindo. Ou nós não vamos seguir o caminho dos nossos pais, porque hoje está muito mais difícil. Vou dar um exemplo. Na outra aula, eu comentei com vocês sobre o processo de mecanização da agricultura. As pessoas trabalhavam na roça e ali criavam 10, 12 filhos, né, Luci? E a lida, assim, a coisa ia fluindo. Na década de 60, 70, 80, começou um processo muito forte de mecanização da agricultura. Quando eu trago para essa realidade o maquinário agrícola, eu expulso o povo da terra e mando essas pessoas para a periferia das cidades, seja pequenas, médias e grandes. Então, quando esse pessoal chega para a cidade, ele não tem emprego, porque o que ele sabe fazer é lidar com a roça, é lidar com a terra. Então, ele tem que se qualificar minimamente para poder atender uma outra demanda, que é a demanda do urbano, que é a cidade. Está vendo quando eu falo para você que se a gente não for pelo caminho da educação, a gente não vai repetir o caminho dos nossos pais? Porque eles tinham a garantia do trabalho na terra. Hoje a gente não tem mais, porque a terra hoje não precisa de gente. Como assim, Alessandro, não precisa de gente? Ora, se você coloca uma máquina de colher cana, que é a máquina produzida aqui em Catalão, e ela substitui 100 funcionários, o que vai acontecer com a realidade de quem trabalha colocando cana? Não vai ter emprego. Ou vocês já viram alguém produzir soja confinado na enxada? Né? É a realidade de produção mecânica, com o controle químico, com adubação de veneno. E onde você tinha 100, 200 pessoas trabalhando, agora você tem um operador de máquina. Então, essa realidade é a realidade que está posta. E eu falo para os meus alunos, a educação é a única maneira da gente não piorar. Né? Porque no cenário que está posto, se os filhos não estudam, se a gente não estudar, se os jovens não estudarem, e ali está a prova disso, né? A tendência é que a gente não consiga sequer fazer o caminho dos nossos pais. Eu estava falando com a Luzia, ela me contou que é o filho da Cristina que faz agronomia. Luzia? É o filho da Cristina Scarlett. É importantíssimo. Eu vi as fotos das meninas do Maculelê, né? E a gente precisa, e a Lucia está coberta de razão quando ela fala nas perspectivas de futuro, né? Porque o tempo passa e passa muito rápido. E se a gente não criar as condições para que essas pessoas possam ter acesso a uma educação de qualidade, para poder se qualificar e alçar outros voos, a gente está condenando essas pessoas ao fracasso social, intelectual, financeiro, né? Isso. Né? Algum comentário, pessoal? A valorização, fruto da transformação que a produção e a reprodução passam. Produção, a lógica de desenvolvimento do modo de produção capitalista. Circulação, valorização do capital, reprodução da força de trabalho. É o que eu estava falando agora há pouco. Veja bem, o modo de produção capitalista ele trabalha criando demandas. Né? Então, há um tempo atrás,
E eu já tenho quase 50, né? Então as pessoas viviam muito bem sem esse negocinho aqui. Todo mundo sobrevivia sem o tal do celular. Hoje, praticamente todo mundo tem um aparelho desse na mão. Criou-se uma dependência tamanha, né? E aí o modo de produção capitalista ele é capaz de criar a demanda. Então, quando eu observo que a produção trabalha na perspectiva de criar produtos cada vez mais descartáveis. Olha que doido. Você cria um produto com data de morte. Como assim, Alessandro? Tem uma técnica dentro do modo de produção capitalista chamada obsolescência programada. Os produtos são feitos para não durar, né? Os produtos são feitos para serem descartáveis. Porque o modo de produção capitalista, ele não gera lucro, valor, riqueza, ele não acumula no fato de produzir, ele acumula no fato da venda. Então, quando você olha um estoque, aqui em Catalão tem a fábrica da Mitsubishi, né? Quando às vezes eu passo lá e observo aquela quantidade de carro no estoque, aquilo é prejuízo. Quando o acionista, o capitalista ganha? Quando alguém vai lá e compra. O modo de produção capitalista ele se afirma quando há a venda. Por isso que se cria a necessidade do consumo, cada vez mais exacerbado, né? As pessoas compram o que não precisa, se endividam para poder impressionar gente que não está nem aí para você. Olha que doido isso. Tem um cara que eu gosto muito, ele faleceu recentemente, que é o Pepe Mujica, lá do Uruguai, né? Ele foi presidente do Uruguai e ele tem uma fala que eu acho muito interessante. Ninguém compra mercadoria com dinheiro. As pessoas compram mercadoria com tempo de vida. A primeira vez que eu ouvi isso, eu pensei, como assim, né? E aí ele explica. Ora, para você comprar uma mercadoria tal, seja ela qual for, você precisa gastar o seu tempo trabalhando, às vezes em ambiente que você não gostaria de estar, para poder receber uma determinada quantidade de dinheiro, para poder ir lá na loja e comprar a sua mercadoria. Então, você não compra com dinheiro, você compra com o tempo de vida que você gastou para ter acesso àquele dinheiro. E aí, quando você pensa na lógica de consumo do modo de produção capitalista, a gente precisa começar a pensar numa coisa que é muito complicada, que é a compra desnecessária por conta do incentivo ao consumo, né? De novo, lá na obsolescência programada. Talvez muitos de nós aqui tenham uma gaveta aí dos seus ligados. De novo, eu estou implicado com isso, né? Um celularzinho desse aqui que, eu troquei e tal, e ficou lá na gaveta, né? Essas coisas ficam acumuladas, né? Eu trabalho com os meus alunos e gosto sempre de fazer visita com eles no aterro sanitário aqui da cidade. Porque parte do pressuposto que quando você coloca o seu lixo lá fora e o caminhão passa, é um toque de mágica. E aquele produto simplesmente desaparece. Não, ele continua poluindo, degradando e danificando o ambiente lá onde ele vai estar, se não for feita a reciclagem de maneira correta, né? E, no entanto, a gente está vendo cada vez mais um despejar de produtos que são todo dia descartados no ambiente. Aí em Piracanjuba tem aterro sanitário, pessoal? Não, aqui tem um lixão. E tem uma lei antiguíssima para determinar com lixão, né? Com os lixões no Brasil afora. E aí tem cooperativa de catador de material reciclável, Luzia? O pessoal trabalha lá catando recicláveis? Tem autônomos, mas cooperativa não. É um problema. O capital é internacional, mas as propriedades da terra é nacional. Aquela foto que eu mostrei para vocês ali, né? Nós temos aqui em Catalão várias empresas internacionais que têm comprado terras aqui na região. E isso é muito sério, porque compromete a autonomia, inclusive, da produção de comida, né? Aí na região de vocês, o agronegócio ele está ligado ao capital internacional ou são fazendeiros locais aí da região mesmo? Eu não sei tudo não, tá, professor? Eu posso até ter enganado, porque eu estou vendo que ninguém responde nada.
Eles são fazendeiros locais. Aqui não tem poucas indústrias aqui, nem tem indústria aqui. Esse material, Luzia, soja, o sorgo, o milho, muitas vezes que é plantado nessas regiões que não tem indústria, eles atendem uma demanda internacional, embora muitas vezes as pessoas nem sabem onde vai parar essa soja. Você tem ideia? Tem alguns corretores de soja que compram para poder fazer revenda, né? Eles compram soja no país inteiro e isso vai parar lá no Rio de Janeiro, lá em Santos, e depois se embarca de navio para levar isso para vários países ao redor do planeta, né? Ele fala que aqui produz soja para poder alimentar a vaca lá na China, né? Então isso é muito sério. No campo há a industrialização da agricultura. Então, quando a gente observa que há um tempo atrás se trabalhava no cabo da enxada e hoje é uma máquina, eu até comentei na outra aula, e vou repetir, as empresas chegaram num nível de tecnologia de tamanho e as máquinas são operadas via satélite. Você não precisa mais do operador. A John Deere aqui em Catalão produz máquina que não tem a cabine. Então, o cara produz, lá do escritório, ele aciona a máquina lá no campo, ela vai, colhe o dia todo, e aí o detalhe, né? A produção mecanizada, ela tem uma característica que é terrível para o trabalhador, porque ela trabalha 24 horas, para só para abastecer e se der algum problema mecânico. Quando você trabalhava no cabo da enxada, era das 6 às 6, né? Você trabalhava ali, quando tinha luz para poder enxergar, você estava trabalhando. Agora não mais. Essas máquinas são extremamente confortáveis, ar-condicionado, né? O pessoal costuma brincar, eu já vi, eu trabalhei atendendo campo de usina de álcool, o operador deixa a botina de fora, ele entra para dentro da cabine de meia, né? Trabalhei ouvindo somzinho de CD e tal, tudo bonitinho. E o lucro resultante desse trabalho de mecanização, ele é gigantesco, gigantesco. A cana-de-açúcar chegou aí na região de vocês? Não. Está sem áudio, Luzia? Graças a Deus, não. Uma vez eles até fizeram uma pesquisa e eu fui uma das pessoas que caiu na brincadeira de me perguntar. Eu peguei e falei que eu era contra, né? Que eu era a favor ou contra. Pensa no impacto que uma usina de cana-de-açúcar ia trazer para Piracanjuba. Eu trabalhava no Conselho Tutelar. Eu já fiquei logo pensando o que ia acontecer com as meninas aqui de Piracanjuba, com o tanto de homem que ia chegar aqui, sabe? O tanto de máquina diferente que ia chegar aqui. Ia dar emprego para o povo. Mas o impacto social, o impacto do ambiente, né? Quando eu falo de ambiente, eu falo de bem-estar das pessoas mesmo, da saúde, né, dessas pessoas. Eu fui contra demais da conta. Deixei bem claro para eles que eu não queria aqui. E que eu falei para eles, olha, vocês não brincam, porque meus antepassados incendiaram muito canavial e eu herdei muita coisa deles. Eu falei desse jeitinho para Você deu o recado, né? Então, assim, o que a gente tem visto, Luzia? Onde o mercado do álcool e açúcar chega, e aí a cana, esse impacto visual, ambiental, ele é muito forte, né? Eu tenho visitado alguns lugares, viajado para alguns lugares, eu tive esse final de semana lá em Tupaciguara, né? E eu pude ver a extensão da indústria da cana para produzir. E aí, pasmem, a gente acha que tudo fica aqui, né? Isso é álcool, é açúcar que é produzido aqui. Não, lá eles trabalham com material que é mandado para o Japão para trabalhar na indústria do asfalto. Então, você traz degradação ambiental para o local e o lucro disso é gigantesco, né? Tecnologia de ponta. E o resultado é um impacto ambiental terrível, sem precedentes, né?
E, contraditoriamente, o campo é marcado pela expansão da agricultura japonesa, cuja renda da terra é apropriada pelo capital. Olha, quando a gente vai num Ceasa da vida, por exemplo, né, você vê ali a quantidade de material que é resultado do trabalho dos pequenos, porque quem produz comida são os pequenos, tá? O agronegócio não trabalha produzindo comida, ele produz soja, ele produz outras coisas, quem produz comida são os pequenos, né? É um negócio pavoroso, né? E há indícios que vão montar uma unidade do Ceasa aqui em Catalão para atender a região, né? Pra você ter ideia, nós temos denúncias aqui, porque hoje o PENAI, e essa é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Luci, vocês têm aí na região o PENAI. Vocês fornecem alimentação para as escolas? Alguém tem essa informação aí para me falar? Eu não sei. Luci, vocês atendem o PENAI aí na região? A comunidade quilombola, não. Mas vocês teriam A agricultura familiar daqui, eu acredito que sim. Mas vocês, enquanto associação, não poderia candidatar? Claro, mas que jeito que a gente vai... você vai planejar uma produção se você não tem terra, né? E as quitandas? As quitandas, quem fornece? Então, para isso nós estamos agora, né, com um projeto aqui, com o apoio da Fundação do Banco do Brasil, nós estamos capacitando 80 mulheres na gastronomia, e uma das coisas que a gente vai fazer é a feira, né, uma feira ao ar livre, e a casa de panificação, justamente para isso, para a gente fornecer merenda para as escolas quilombola. Entendeu? A gente está preparando para isso, estudando, aprendendo gestão de negócios, empreendedorismo. Esse barulhão todo que o senhor está vendo aqui são 80 mulheres. Todo dia é uma turma, e tem que trazer as crianças, e é um barulho todo aqui, é assim. Não tem problema. Ótimo. Continue aí fazendo o que tem que ser feito, tá? Então, eu estou fazendo essa pergunta porque pode ser uma possibilidade de renda para essas mulheres, né? A gente já pensou nisso, mas para isso a gente tem que preparar a questão da agricultura, por exemplo. Nós plantamos mandioca, mas nós dependemos de trator, que nós ganhamos numa emenda parlamentar que está na mão do município, né? E a gente não tem assistência quando a gente precisa, que é hoje, né? A gente tem que esperar quando surge uma oportunidade que dá para o trator e fazer o serviço para nós. Então, como é que a gente entra num planejamento de fornecer um produto que não tem jeito de você planejar ali a produção? Espera aí, o trator veio para a comunidade quilombola? Não, ele veio, aí foi uma conquista nossa que nós pedimos, mas acontece que essas emendas parlamentares, elas nunca chegam para as associações, elas chegam para a prefeitura, sabe? Prefeitura para trabalhar, por exemplo, os quilombolas, sabe, e tal, mas aí vai ficar nesse meio de lado, vem quando pode. Isso foi um deputado que conseguiu esse trator? Na época foi Marcos Abrão que deu o trator, mas vem... Eu não sei como que é essa burocracia que vem, mas é para o município, sabe? O município é que administra, eu acho que até por uma questão de não ter como a gente manter, né, uma máquina dessa. Eu não sei muito bem por quê. Por enquanto, isso fica entre nós. Vocês estão tendo acesso a esse trator? Nós temos acesso. Mas não é uma coisa que fica ali para a gente usar quando a gente quer. Pouco tempo fui pouco tempo, assim, poucos meses aqui, 4 meses mais ou menos, eu tive num departamento aqui responsável por isso, e o gestor lá me falou que por que eu não... Para ele limpar, né? Que a gente precisa para limpar, passar o trator para a gente na área. E ele falou para mim que
que eu não botava esses homens daqui da associação para capinar isso lá? Que ele ia dar umas foices para eles, né? Para capinar. Eu falei para ele, não, mas eu não estou pedindo você para ir capinar o quintal da casa deles. É uma área pública, que ainda, né, que é os nossos lotes. E aí, ele falou, vocês é engraçado, né? Vocês foram escravos a vida inteira, agora está aí querendo escravizar nós. Com o trator que nós ganhamos. Aí eu falei um monte de besteira para ele. Falei para ele que eu ia falar para ele fazer... Eu estava gravando o que ele me falou e que eu ia dar um jeito dele fazer uma aula de letramento racial. Ai, ai. Meu Deus. O racismo estrutural é um negócio que isso não... Isso foi ontem? Não, assim, ontem, né? Porque foi uns 60 dias, 90 dias aí para trás. E essa pessoa é um funcionário público da prefeitura. É, o gestor aí. Nossa. Mas eu já coloquei ele no lugar. Já tomei as providências cabíveis. O que você está rindo, Aline? Para vocês que não sabem, gente, ela é vice-presidente da associação. Pergunta para mim se ela tomaria alguma atitude. Nenhuma. Olha, você não me subestima. Ah, que coisa boa. Obrigada. Aline, você está com uma demanda grande aí, hein? Minha futura sucessora, eu estou capacitando ela, empoderando ela. Aí, Mas isso é importante, Luzia, quando a gente faz essas pausas aqui com o material para poder fazer essas provocações com vocês, é para isso mesmo, né? Esse curso não faz o menor sentido se a gente passar essas 180 horas aqui, comigo, com os outros professores, e se a gente não entender a importância da luta, né? Porque, assim, ó, se a gente ficar esperando de bom grado que as coisas caiam no nosso colo, esquece. Não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Eu brinquei na primeira aula, né? Quando a porta está... Cada gente pegou uma porta que passa. E é isso, né? Quando a Luzia fala da possibilidade de meter fogo no engenho, o recado foi muito bem dado, né? A gente tem visto que luta social não sai do lugar se ela partir do princípio do apaziguamento, né? A gente precisa mostrar que está vivo, tratar todo mundo com respeito, mas exigir ser tratado com respeito também, né? E muitas vezes é necessário dizer para a pessoa assim, ao menos que você não está conversando com os seus, né? Porque as pessoas nos olham já com a ideia preconcebida de que a gente não é capaz de fazer, né? Isso é muito sério, porque o racismo ele não está lá, ele está aqui, ele está no nosso dia a dia. Quando a gente observa esse tipo de fala, ela é a tônica em muitos lugares. E não se iludam de que na academia, na universidade, isso é diferente, tá? Na minha sala mesmo, a gente era 2 pessoas pretas na sala, né? Uma sala de 40 alunos. Eu e a Cristiane, que era uma outra menina preta. Mas ninguém. Então, assim, é preciso ter clareza de onde a gente olha, né? Eu acho que a Lucy está correta. Ei, Aline, você está com uma encrenca grande, hein? Só observando, né? Só observando. A territorialização do monopólio, a monopolização do território se constitui como um instrumento de explicação das transformações que estão acontecendo no campo brasileiro. Ora, por que eu estou trazendo essa discussão, pessoal? Porque o território de vocês, ele é um território que outrora era um território rural, né? Quantos anos tem oficialmente Piracanjuba? E Aline, quantos anos tem Piracanjuba? Meu Deus, 160 e qualquer coisa.
é muito recente, né? É muito recente. Então, assim, quando a gente fala desse processo de transformação no campo, isso impacta diretamente na nossa, deixa eu voltar aqui, na nossa realidade material concreta. Ora, esse território, há muito pouco tempo atrás, era um território rural, né? E aí você está vendo a cidade, tem quantos mil habitantes hoje aí? O último falou por volta de em torno de 28 mil. 28 mil. Né? Para um espaço que, imagino eu, que a indústria do fumo, ela está aí há quanto tempo? Você tem ideia? Nossa, eu não tenho, assim, porque a minha família, a minha mãe e os meus tios, todos trabalham com fumo. Então, eu cresci num barracão de fumo, né? E eu tenho 40 anos hoje. E aí eu não sei te falar assim assertivamente, sabe, o tempo que já tem, mas de lá para cá assim, aumentou muito, né, a produção. Cresceu muito. Então, hoje tem muitos espaços que a gente chamava de barracão de fumo, só que hoje, por conta da fiscalização, né, tem só se eu não estiver enganada, tem só um barracão de fumo que legalizaram os funcionários, registraram os funcionários. E para correr dessa fiscalização, os donos começaram a fazer produção nas casas, nas residências, né? Então, tirou-se a figura do barracão e colocou por facção em casa. Isso. Uhum. O que leva um perigo muito grande, professor, para as casas, para os ambientes, né? Porque ali, à noite, você fecha a casa, você não consegue tirar o cheiro do fundo lá de dentro. Você transpira aquilo, você respira aquilo ali. Então, ficou muito pior. As pessoas estão muito adoecidas com esse processo aí também. E, ó, eu fui ali de fora perguntar quantos anos tem Piracanjuba, 169 anos, e ninguém sabia, tem mais de 30 mulheres ali, ninguém lembrava, foi preciso asilar, ó, no Zap, para apertar lá no telefone. No chat GPT. Desse tipinho. Fofoquei, contei, Entregou todo mundo. Então, quando a gente observa que, quando você deu a saidinha, Lucy, eu fiz um comentário que nesses últimos um século e meio, né, o espaço que era um espaço rural se tornou um espaço urbano. E aí a cidade cresceu em volta do quilombo, né? Depois deram um jeito de expulsar vocês um canto, pelo que eu estou percebendo, né? Mas assim, a cidade cresceu e tinha o povo do cativeiro, que você fala, construiu-se a igreja e a cidade começa a crescer em volta. Está correto? Esse espaço foi transformado num espaço que hoje é um espaço urbano. Então, e aí tem algumas coisas que vêm sendo trazidas ao longo do tempo. Quando vocês me falam da realidade da produção do fumo, embora ele seja uma realidade que requer terra, e a Lucy me contou que tem muita gente que produz fumo nos lotes baldios. Aí, nos quintais, né, Lucy? Isso. Isso Na beira da estrada, sabe? Nessas terras da União, que fica em volta das rodovias, nas margens da rodovia. É o que mais tem aqui. Tem pessoas que constroem casas lá, sabe? E criam animais, passam a coisa depois de algum tempo já cultivando o fumo. E o fumo, essa cultura, chegou aqui em Piracanjuba pelos árabes, sabe? Foram os árabes que fizeram essa cultura aí de processar. Foram os árabes? Árabes. Sírios, libaneses e alguns turcos também, mas muito poucos turcos. Então, eles que trouxeram essa prática da atuação do fumo da região. Fumo, não foi uma cultura trazida pelo nosso povo. Entendi. Nosso povo foram os primeiros
primeiros que trabalharam com essa cultura de E tabaco. chegou aí, o fumo chegou aí na região ainda no período da escravatura ou após a abolição? Não, após a abolição. E os industriais que estão por trás ainda são os turcos, sírios, os libaneses? Como que é? Quem está por trás hoje? Quem são os grandes nesse negócio? Ainda O são os maior turcos? que tem aqui, ele é descendente de árabe. Entendi. Eu estou com um livro aqui, ó, A Vida de um Imigrante Libanês. E nós temos alguns livros aqui que contam a história da chegada desse povo aqui na nossa cidade, sabe? Entendi. E sempre foi esse trabalho precarizado, sem registro? Mas já viu, como se diz aqui, a gente não fala libanês, a gente não fala árabe, a gente chama tudo de turco. Conheço tudo num pacote só. E eles não gostam não, viu? E aí, então, eles é que chegaram aqui com essa cultura, sabe? E foi dando emprego para o povo. Meu pai trabalhou muitos e muitos anos também com os turcos aqui. Olha que eu vou voltar naquilo que eu tinha falado agora um pouco. Para São Paulo, para Bahia. Aham. Aqui o fumo, aqui eles fazem aqui uma produção aqui que vai direto para São Paulo e para Bahia. É diferente o jeito deles coxar o fumo. Então cada região tem um tipo de consumo. A técnica do fumo é diferente. Na Bahia eles usam, eu não sei porquê, um fumo mais grosso, sabe? Entendi. Olha que a Aline comentou que foi os avós, os pais, ela cresceu num barracão de fumo, né? Foi. Eu vou fazer a pergunta, mas já sei a resposta, Aline. O que te tirou de lá, Aline? Bom, eu assim, resumidamente, eu tinha uma sensibilidade muito grande com o cheiro, eu ainda comentei na outra aula, eu vim comentando, né? E eu chegava a vomitar com o cheiro do fumo. E minha mãe achava que era manha, que era preguiça. Aí, eu tinha que trabalhar para ajudar, porque minha mãe sempre foi solteira e tal. E aí ela procurou a Lucy, que era minha professora de evangelização na época no centro, e ela já tinha um espaço de salão, né, de embelezamento, e eu sempre mostrei gostar muito dessa parte. Ela procurou ela para eu trabalhar. Eu tinha quase 12 anos. E foi aí que eu fiquei livre. Ficou livre, viu? Ô, Lucy, você é aquela pretinha que queria mudar o mundo, não é? Tá eu vendo? não mudei o mundo. A gente muda o mundo, não muda uma pessoa, né? Tá a Aline aí a prova disso. Eu mudei o mundo de muita gente. Consegui mudar o de muita gente, né, Aline? Sim, ela ensinou muitas mulheres aqui na cidade a profissão. E aí, depois eu fui estudar, né? Eu fui, inclusive, a primeira da minha família a ter formação acadêmica. Eu fui a primeira. É bom demais ouvir isso, sabe? Porque enche a gente de esperança. Então, quando eu falo para vocês que estar aqui é um privilégio, mas é também uma responsabilidade muito grande, porque a gente precisa dar conta nesse trabalho, né? Tem tantas outras vidas, tantas outras Alines aí que precisa ser enxergada, né? Para poder não ter que ficar submetida a trabalhos degradantes ou submetendo a qualidade da saúde, né? Para poder garantir alimentação, enfim. Então, acho que é muito válido e vocês têm que dar muito valor nessa mulher aí, viu? Vamos lá. No primeiro caso, né, o capital monopolista se territorializa na terra. Então, quando você vê a realidade de vocês transformada aqui, é a indústria do álcool do açúcar, né? A lógica especificamente capitalista se instala, ocorre
a reprodução ampliada do capital, né? E aí você vê o ambiente, a sociedade, a superestrutura do Estado se organizar para poder atender as demandas do capital. Ora, quando você vê os bancos públicos, os bancos privados, financiando a produção agrícola, seja ela de qual for a commodity, milho, soja, sorgo, fumo, o que seja, isso transforma a realidade do lugar. Eu já tive em cidades que a poluição era um negócio que você não conseguia enxergar a 500 metros longe, você não conseguia enxergar. Tamanha era a quantidade de fumaça, porque tem alguns lugares que eles queimam a cana para depois colher. E aqui vira uma poluição insuportável, né? A gente tem na região aqui a indústria do frango, por exemplo, ali em Pires do Rio, né? Um mau cheiro insuportável. Quando você entra em Araguari, que tem ali o abatimento de carne bovina, né? Um cheiro terrível. Quando tinha a indústria do couro lá, então, era pior ainda. Então, você vê toda a realidade do local se alterar para atender uma demanda específica do capital. Aqui, olha a produção do fumo aí, né? O capital monopoliza o território e o capital cria, recria, redefine as relações camponesas de produção. Ora, as pessoas poderiam estar produzindo comida, mas o que é que paga melhor hoje? E aí eu já tive essa conversa com a Lucy, né? Que a gente tem clareza do quanto o fumo ele faz mal para a saúde das pessoas. A gente tem clareza disso. Mas a gente também não pode ser ingênuo de imaginar que as pessoas vão deixar de comer, né? Precisa trabalhar, precisa fazer com que tenha acesso aos meios de reprodução da própria existência, né? Pagar moradia, alimentação, transporte, isso é claro e é legítimo. É legítimo. O que tem que ficar claro como nós vamos fazer para que essas pessoas tenham condições de trabalho dignas, né? Quem está trabalhando no campo, quem está trabalhando na indústria do beneficiamento do fumo, ou quem trabalha com a pecuária aí, a pecuária do leite também é forte na região. Como é que a gente pode contribuir para que essas pessoas trabalhem de maneira saudável? Simples assim. As pessoas não precisam morrer para poder garantir o lucro do patrão, né? Quando a gente viu a tragédia que aconteceu em Mariana, né? Lá em Minas, mais de 300 pessoas perderam a vida para que a Vale pudesse acumular milhões por conta da negligência que foi a tragédia de Mariana e de Brumadinho. Eu mostrei para vocês na outra foto a realidade da produção de minério aqui na região. Quando essas empresas terminarem com as minas aqui, nós vamos ficar só com a tragédia. Isso acontece em todos os locais que têm atividade de mineração. No Rio Paracatu, que tem extração de ouro, quando a mina ficar inviável, os danos ambientais eles serão irrecuperáveis. E aí, a gente usa a expressão que não se trata de impacto ambiental, mas trata-se de efeito ambiental, porque o impacto é aquele que dá e passa, e o efeito ele perdura ao longo do tempo. Então, se você tem uma atividade que provoca um dano que é permanente, eu não posso chamar de impacto, eu tenho que chamar de efeito, porque aquilo ali vai passar a compor o território dali em diante. Infelizmente. Com isso, o desenvolvimento do capitalismo no campo abre espaço simultaneamente para a expansão do trabalho familiar camponês, nas suas múltiplas formas, como camponês, proprietário, parceiro, rendeiro ou poceiro. E aí tem essa característica aí que eu achei incrível quando a Lucy me falou, que é a produção urbana do fumo. Porque ele não é um meieiro, ele não é um poceiro, ele está usando área pública, né, como falou que tem terras da União, né, que essas terras da beira de rodovia, mas ele usa também o quintal, ele usa também o lote baldio do lado. E essa é uma característica muito peculiar do território de vocês, né? No período da pandemia, como alguns de vocês comentaram, que o que salvou muita gente aí foi o barracão de fumo, porque não tinha emprego, né? E lá as pessoas tinham oferta de trabalho. Correto, sim? Corretíssimo.
Tese de Gordiano, análise sobre o novo rural brasileiro, projeto de ruro urbano. Olha que doido isso aqui. Quando eu vi isso aqui, eu falei, caramba, né? É exatamente isso que acontece lá. Porque as pessoas... E aí, quando eu fui conversar com a Lucy, ela falou assim, olha, a gente aqui tá na cidade, mas nós somos rurais, do ponto de vista da lida, do contato com a terra, do conhecimento, né? Das plantas, né? A raiz de vocês, ela é rural, pelo que vocês estão me falando, né? A lida e o espaço da terra, eu fiquei imaginando na última aula, se vocês tivessem um espaço, né, para poder produzir com os conhecimentos que vocês têm, para não ter que trabalhar para os outros, para não ter que trabalhar, para ter o próprio barracão de fumo, quem sabe, né? Produzir, beneficiar e vender, entrar nessa lógica da produção, mas não como funcionário que está trabalhando. Alguém comentou que o cálculo é feito por arroba, né? Então, assim, você trabalha, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Só que essa lógica de produção, ela é adoecedora, porque tem trabalhos que são repetitivos. E a pessoa sabe que se ela não bater a meta, se ela não trabalhar, não fizer X quantidade por dia, o salário dele vai baixar. E aí, tem uma coisa também que no primeiro momento parece ser positivo, mas que é muito perigoso, que é o trabalho, o remuneramento semanal, né? Eu preciso me matar de trabalhar porque eu tenho aluguel para pagar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e aí as doenças de saúde ocupacional, LER, DORT, problema de coluna, né? Como mexe com produto químico, problemas respiratórios por conta da inalação de produtos químicos. Então, por isso que é necessária a regulamentação, para que as pessoas não se matem no trabalho, né? Eu comentei com vocês na outra aula, aqui na nossa região tem muitas pessoas com problemas de... Está dando microfone com vocês aí? Melhorou. Nós temos aqui na região muitas pessoas com problemas respiratórios gravíssimos, né? Um processo de petrificação do pulmão por conta da inalação de pó de rocha, né? O acionista não ficou mais pobre porque o seu Zé morreu de doença respiratória, né? Então as pessoas não precisam morrer para que o lucro do patrão ocorra. Tá claro isso? Sim. Parte do Brasil... deixa eu voltar aqui, que eu passei uma parte aqui. Olha só essa expressão, ruro urbano. Vocês têm aí na cidade de vocês aquela pessoa que mora na cidade, mas que vai todo dia para a roça para lidar com as coisas de roça? Tem. Aqui, a minha família trabalhou no café, aqui na região de Araguari. Nós estamos a 70 quilômetros, né? Então, a gente saía daqui 4h30 da manhã, eu era criança, ia junto, né? A gente ia para o café. Então, a gente morava na cidade, trabalhava no meio rural e voltava no final do dia, né? Isso no período das férias, as criançadas iam junto também. Essa é uma prática, porque as pessoas foram expulsas da terra, mas a terra ainda continua tendo demanda para poder contratar essa mão de obra. E aí, como o autor coloca aqui, é interessante essa expressão rural urbano. É rural que vive no urbano. A pessoa mora na cidade, mas trabalha na roça. O campo praticamente acabou e a agricultura é a atividade em tempo parcial. Ora, todo mundo que já morou na roça sabe que o serviço do meio rural ele não tem hora. Se você vive lá, toda hora tem alguma demanda. Mas tem também uma possibilidade, e hoje eu estava conversando com os meus alunos, que quando a pessoa vive na terra, ela não tem problema de falta de comida. Ela tem um frango lá no quintal, ela tem um porco, tem uma vaquinha lá para poder tirar o leite, ela tem lá as hortaliças, ela tem fruta, ela produz o milho, né? Há um tempo atrás, aqui na região se produzia muito arroz. Então, assim, a pessoa consegue produzir tudo aquilo que é para a família viver com um mínimo de qualidade. Quando ela é expulsa da terra e vem para o meio urbano, tudo que ela precisa comprar, ela tem que pagar. Eu queria comer um frango, tem que comprar e pagar. Queria comer uma fruta, ela tem que pagar na frutaria. Não, então,
na roça, ela tem uma qualidade de vida muito melhor do que aqueles que vieram para a cidade. E não veio porque quis, veio porque foi expulso, porque não tinha terra. Morava como meieiro, como sitiante, né? Vendia mão de obra nesse espaço e tinha ali o seu quintal. Era muito comum, minha família morou em fazenda de fazendeiros aqui da região, você tinha lá o rancho, a casinha pequena dos trabalhadores, mas tinha também o seu pequeno quintal. Era nesse quintal que conseguia criar, produzir meios de subsistência, né? E aí o salário ficava para outras demandas, mas a comida você não tinha que pagar por ela. Você produzia e tinha com fartura, né? Então, esse ruro urbano ele perde essa qualidade de vida porque ele deixa de ter as benesses da terra para ficar trabalhando em tempo parcial, né? O campo, embaixo, o rural é um contínuo urbano, do ponto de vista espacial. Ora, as pessoas me chamam a atenção quando eu chego nesses espaços e a gente tem feito alguns trabalhos aqui com os pequenos produtores, né? É muito comum você chegar nas fazendas e tem lá uma antena de internet, tem celular e tal, e as pessoas estão completamente conectadas com a realidade urbana, né? Você chega lá, o trabalhador que antes ele ia cedo, trabalhava o dia todo, almoçava, e ele tirava um cochilo no intervalo de almoço. Quando ele chega para almoçar, automaticamente ele faz o que todos nós urbanoides fazemos. Ele pega o celular, entra na internet e vai navegar ali no mundo virtual, que é tecnológico, e ele é uma pessoa que está no meio rural, mas ele vive uma extensão do meio urbano. Tá claro, pessoal, quando eu faço essa colocação? Sim? Sim. As cidades não são especificamente mais industriais e o campo como a agricultura e a pecuária. Ora, tem fazendas que eu já tive a oportunidade de ir que elas são muito mais tecnológicas que o meio urbano. Ordem automatizada, abastecimento de silo de alimentação para o gado, tudo feito de maneira automática e assim por diante, né? A tecnologia no meio rural tem chegado de maneira avassaladora. Eu não sei se vocês viram no jornal há poucos dias atrás, o pessoal fazendo apresentação de drone agrícola. O drone é uma expressão do dos tempos atuais, e aqui na região eles estão usando drone agrícola. É um drone que tem capacidade, se você segurar embaixo, carrega 2 pessoas penduradas, para você ter ideia. Então eles fazem aplicação de veneno com drone. É mais barato que um trator, é mais barato que os outros equipamentos, né? E ele é extremamente eficaz. Então, olha só, no meio rural, você tem a tecnologia que muitas vezes não existe no meio urbano, né? E essa é uma realidade que está posta. Eu não sei se para vocês essa realidade já chegou muito forte. Como é que está a tecnologia no meio rural aí que vocês? Professor, esses Oi, dias Ana para Paula. trás eu fui para Goiânia, Ah, eu vi o drone, que eu fiquei até assustado, o tamanho do drone. isso Para bater veneno na roça. no meio rural. Uhum, isso. É uma tendência, pessoal, né? Quando o capital chega, ele desterritorializa as pessoas, territorializa-se uma nova prática, e aí quando você observa os drones, os tratores, as máquinas autônomas, que não precisa nem do operador, né, é disso que eu estou falando, né? Essa industrialização e tecnificação do meio rural transforma o meio rural numa extensão do meio urbano, tá? E os impactos são muito sérios, né? Os impactos são muito sérios, porque há a perca e a expulsão dos poucos que ainda restam no campo. É impossível a existência de classe camponesa no capitalismo. Para Ariovaldo, é fato que as relações campo-cidade se tornaram complexas, mas essa síntese contraditória não eliminou nem o campo nem a cidade. Um não pode ser entendido sem o outro. Ora,
E aí, quando você pensa no fumo, né, na produção aí do paieiro, e aí quando a Luzia me falou que é o carro-chefe aí, né, que é a produção desse fumo beneficiado para a produção do paieiro. Eu fiquei lembrando dos meus alunos, né, quando eu trabalhava na coordenação da escola, que vivia brigando com eles lá para não fumar dentro da escola, né? Aí eu descobri de onde que vem o tal do paieiro, né, que é de vocês. Então, isso muda a realidade dos hábitos, inclusive no meio urbano, né? E tantas outras coisas, né, que são produzidas no meio rural, mas que o foco é atender o meio urbano. E aí, quando você pensa no ruro urbano, olha só que doido isso. Não teria meios de produzir no meio rural se não fosse urbano. E o objetivo final da produção do meio rural é atender o urbano, né? Professor, diz que o Sim. senhor está falando aí, é um impacto muito grande hoje, até no nosso município, em diversas outras cidades, é a construção dos chamados silos, que são os armazéns de grãos, Sim. sabe? E esses armazéns de grãos, eles têm um impacto muito grande no meio ambiente, né? Um impacto negativo no meio ambiente, dá muito emprego, mas acontece que também aquela poeira, aquele pó, sabe? E assim, a quantidade de grandes caminhões cargueiros, né, que transitam na cidade. Aqui, nossa cidade, é o calçamento da cidade, do centro da cidade, e essa rota por onde passam esses caminhões, o nosso calçamento aqui é feito de pedra, sabe? Tudo de paralelepípedos. De uma pedreira que um paralelepípedo que já teve até parece que já foi até tombado, né, Ana? Teve um tombamento pelo IFAM, e então direto tem que estar refazendo isso, né? Então a gente está perdendo muito aí essa coisa aí da cultural na nossa cidade. Algumas pessoas já fazem movimentos assim bem fortes mesmo, sabe, para tirar esse calçamento da cidade, o que é uma perda, porque também muitos casarões aqui da nossa cidade também foram derrubados, sabe? Coisa bem recente. Uhum. Casas assim que, nossa, era uma referência muito grande de época, né? Para nós aqui na cidade. A gente não conseguiu isso, foram muitos. E esses armazéns, eles hoje estão dentro da cidade, sabe? Ali no meio das casas, ali você vê grandes cílios, muitos armazéns. E também em volta das rodovias, né? Olha o tanto de armazém desses e grandes armazéns que a gente tem. Está aparecendo cada vez mais, né, Luci? Cada vez mais está aparecendo. Fica até bonito, né? Aquela coisa metálica, assim, ó, em volta das rodovias, assim, né? Fica parecendo que a gente está passando um túnel. Olha só, né? Muda completamente a configuração da paisagem, né? E aí tem um silo aqui, deixa eu ver, vou achar ele aqui para mostrar. Aqui, né? Esse é pequeno, tem vários outros gigantescos, né? Então a gente precisa repensar essa forma de lidar com esse espaço, né? E não tem poder de decisão com relação a essas questões, né? Mas é preciso ter um olhar crítico com relação a isso, né? Senão a gente acaba romantizando, né, essa tecnologia que está chegando, progresso e tal. Me preocupa muito quando você falou que o calçamento está tombado e tem que fazer reparação. Quando se faz reparação no calçamento daí, Luci, é feito por empresa qualificada para manter as características ou não? Porque se está tendo dano, é preciso notificar o IFAM, porque o IFAM precisa garantir a manutenção desse espaço. Senão vai acabar. Eu acho que é a própria prefeitura daqui de Piricanjuba que faz reparo. Corre-se o risco. Aqui cada um tem uma igreja. E uma observação, nem sempre fica perfeito como era antes. Então, Entendeu por que eu perguntei se é empresa especializada? Porque uma coisa é você fazer uma gambiarra e outra coisa é você fazer uma restauração.
Faz muita gambiarra. Falando do paralelepípedo? É. Professor, a pessoa que herdou esse saber de fazer esse calçamento aqui, só tem uma pessoa que o nome dele é Robson. Ele deve de ter a minha idade ou 1 ou 2 anos a mais do que eu. Deve estar com 72, 73 anos. E ele que herdou isso aqui, a primeira pessoa que fez isso aqui em Piracanjuba foi um nordestino, sabe? Uma pessoa que veio do Nordeste para Piracanjuba, que fez o primeiro calçamento aqui, e depois que ele partiu dessa vida, o Robson, que era um menino que trabalhava com ele, né, herdou esse saber dele e ainda é a única pessoa aqui em Piracanjuba que sabe trabalhar esse calçamento, que não dá defeito. Mas esse calçamento, ele não aguenta o trânsito que passa aqui dentro de Piracanjuba, sabe? O impacto do peso dessas máquinas muito grande que passa aqui com toneladas, mas porque essas pedras elas são assentadas em cima da areia. Então não aguenta. Então eles estão fazendo uma campanha feia aí para já desviaram a rota desses caminhões, tentando suavizar um pouco, mas a tendência aí do povo é lutar para tirar o calçamento da cidade. Se ele está tombado, é muito difícil de tirar, né? Aqui em Catalão nós passamos por isso. Aqui também o centro da cidade ele era de paralelepípedo e era de broquete. Uma parte paralelepípedo preto, né, aquele de pedra pedra de pedreira, e uma parte era de bloquete de concreto. Com esse discurso da modernização, tirou-se todo o calçamento da cidade e fez asfalto. Né? Asfalto, inclusive, na época, teve muitos questionamentos por parte do pessoal da universidade, o pessoal de defesa do patrimônio histórico e cultural e tal, mas como não estava tombado, foi simplesmente retirado e colocado asfalto. Né? E aí o asfalto ele tem uma qualidade muito ruim porque ele impermeabiliza. E o calçamento, ele permite a infiltração de água. Né? Mesmo que você tenha ali... Então, você tem um processo de infiltração que não vai sobrecarregar a rede pluvial e não vai levar sujeira para os ribeirões, para os córregos. Né? E aí tirou-se e colocou esse asfalto que veda tudo. Né? E aí, ambientalmente, é um prejuízo sem tamanho. Né? Parte do Brasil urbano, na verdade, Lucia, olha aí, a sua fala. Parte do Brasil urbano, na verdade, é rural. Então, quando eu vejo vocês falando da realidade do pessoal de Piracanjuba, é exatamente essa fala. Né? A gente está literalmente percebendo que isso é uma verdade. Né? A crítica ao critério adotado desde de Getúlio, né, Getúlio Vargas, esconderia um país majoritariamente rural, pois a maioria das cidades brasileiras vivem das atividades rurais. E aí, olha que interessante observar. O discurso da modernização do meio rural, ele é muito perigoso. Aqui na nossa região, nós temos um lugar chamado Santo Antônio do Rio Verde, é um distrito aqui de Catalão. Tem lá mais ou menos umas 4, 5 mil pessoas morando nesse distrito. Ele é mais antigo que a cidade, para você ter ideia. A minha família é de lá. Né? E lá, pasmem, tem fazenda lá que o proprietário chega de helicóptero. Tem pista de pouso, de jatinho. Então, assim, é um local onde a tecnologia chegou de ponta do meio agrícola. Só que a vila, que é uma vila pequena, ela fornece mão de obra para essas empresas agrícolas ali da região. É um dos lugares em Goiás onde mais tem necessidade de doação de cesta básica, para você ter ideia. Embora o capital lucre absurdamente com o resultado do trabalho dessas pessoas. E aí, você fez o comentário desse nordestino que foi para aí, Luci. Lá, hoje, nós temos uma realidade que é de imigração.
as pessoas vêm, né? Os migrantes vêm do norte e nordeste para procurar trabalho. Então, a cidade, a vila, que era uma vila pequena, né, de rancho até pouco tempo atrás, eu lembro de quando criança ir para lá, tinha uma ou outra casa de alvenaria, era tudo rancho, não tinha asfalto. Hoje você tem agência bancária, casa de 2, 3 andares e tal, e muita gente que veio da região norte e nordeste em busca de trabalho, né? Então, tá fechado. Tá fechado seu áudio, Luci. Aqui também é assim. Todo dia chega um pau de arara aqui. Meu pai era dono de caminhão, e aí, de vez em quando, o pessoal do fumo, esses árabes aí, né, pedia para o meu pai ir para o Nordeste recrutar os nordestinos para trazer. Aí meu pai falava assim, hoje seu pai vai trabalhar de pau de arara, que é que trazia o povo do Nordeste para trabalhar aqui nas lavouras de fumo. Então, aqui tem muito imigrante do Maranhão, do Ceará, do Piauí, nós temos muita gente, mas o mais tem gente aqui é do Maranhão, tem demais. E aí vem um da família... Na periferia, estão todos na periferia e trabalham na zona rural. Tá vendo quando o autor coloca que a cidade, um não vive sem o outro? Hoje, o fazendeiro ele não tem mais aquela vila que ele mantinha lá na fazenda, que ele juntava lá 10, 12 famílias e morava ali para atender mão de obra da fazenda dele. Hoje ele manda o caminhão ou ônibus buscar na cidade. Desse jeitinho. Trabalha o dia todo, de tarde devolve para a cidade. Então ele não tem obrigação. Manda e busca marmitex ou tem uma própria cozinha, né, comunitária lá, uma cozinha lá que passa o marmitex para os peão, que não precisa nem desilar na casa grande lá, como lá no meio do mato, bar da árvore mesmo, leva os marmitex, larga lá. Olha que contraditório. Aquele lixo lá ainda. É no meio rural e o cara compra marmitex no isopor e leva lá para a roça. É desse tipinho. Porque a gente é da época que a roça era fartura. Cozinhava no fogão a lenha e aquela comida que só de falar a gente saliva de tanto que aquilo é saboroso, né? Não, a pessoa está lá no meio rural, comendo uma comida feita na cozinha industrial e deixando lixo lá ainda, né? Que muitas vezes nem recolhe Não, e pior que, coitado desses moradores, eles ainda acham chique o patrão dar pão com salame para eles, sabe? Eles acham que isso é o maior luxo. Eles tomar uma coca e comer um pão com salame lá, em vez de, né, comer um ovo frito no meio do pão, um pão caseiro lá, chupar uma cana, né, uma laranja. Sim, olha só que coisa mais impressionante. Quando a gente olha o modo de produção capitalista e as contradições que estão nele, é necessário criar esse exército de reserva para que a pessoa, quando tem acesso, e aí eu vou usar a sua fala, né, como um pão com salame ou uma Coca-Cola, isso é terrível, porque assim, o modo de produção capitalista cria condição para que esse exército de reserva não tenha acesso nem a isso. Aí o dia que o cara tem, nossa, eu melhorei demais, enriquei, né? Estou ganhando um salário mínimo, 2 salários mínimos, ainda tem coca e pão com salame. Então você cria um exército de reserva de miseráveis, né? Que muitas vezes passa dificuldade mesmo com o de comer, para que ele possa se alegrar quando tiver acesso ao mínimo. Isso é muito sério. E aí me ocorreu aqui agora, não sei se vocês acompanharam pelo jornal ano passado, a denúncia de trabalho escravo lá no Rio Grande do Sul, nas indústrias da uva. Suco, aquilo foi terrível, né? E aí rememora o processo de escravização. Então, trabalho análogo à escravidão é um nome bonitinho que eles resolveram inventar para poder dizer é trabalho escravo. Então, buscava-se pessoas na Bahia para poder trabalhar na indústria da uva, lá no Rio Grande do Sul, e são marcas famosíssimas, né? Vinhos caros. E essas pessoas estavam ali numa condição subhumana. Não tinha local de jeito para dormir, para fazer necessidades fisiológicas, já chegava lá na fazenda com dívida do transporte, e a alimentação
para eles terem acesso, você tinha que comprar no barracão da própria fazenda. Isso é típico de trabalho escravo. Isso é trabalho escravo. E nós temos casos aqui na região. Vocês sabem dizer se tem alguma denúncia aí na região de vocês de trabalho análogo à escravidão? Está fechado seu áudio. Não, professor, eu não sei. Eu também não tenho conhecimento, mas eu soube que eles estão, assim, eu estou falando que meu padrasto, que trabalha em fazenda, que estava falando, que os vizinhos de fazenda lá estavam buscando funcionários fora, porque pela dificuldade de arrumar pessoas que queiram, né, trabalhar na roça, assim. Mas o trabalho da roça, no meu ponto de vista, é um trabalho quase que análogo à escravidão também. No ponto de horas, né, de trabalho, porque no caso do meu padrasto, que ele tirava leite, levanta 4 horas da manhã, aí tira leite mais umas 2 vezes no dia, tirava, e era de segunda a segunda. Aí ganhava lá, vamos supor, que eu não sei nem quanto que ele ganhava, mas vamos supor que ganhava aí R$3.000. Mais a moradia, né, que não pagava para morar, mas a alimentação já era por conta dele e tal. Imagina uma pessoa viver isso. Esses dias a gente estava comentando isso. Imagina uma pessoa viver dessa forma. Meu padrasto, ele é do Rio Grande do Norte. Tem exatamente... desde que ele veio para Goiás, ele nunca mais visitou a mãe e a família lá. Então, assim, como é um trabalho que priva tanto a pessoa, que ela não tem um fim de semana para aproveitar com a família. Ninguém quer trabalhar desse jeito mais. Lógico que vai haver uma dificuldade maior em encontrar pessoas. Outra conversa de vizinho de mesa, assim, num barzinho, o cara fazendeiro falando como se fosse muito. Aí eu pago 5.000 pro meu peão lá da fazenda, e ele saiu, ele não quis trabalhar mais. 5.000, mas não sei quanto, para a esposa cozinhar, então era quase R$10.000. Então, assim, as pessoas não entendem que essa carga horária, esse trabalho que sabe, que te prende tanto, como que as pessoas vivem desse jeito? Exatamente isso, né? E aí, quando a gente entende que a gente precisa trabalhar para viver e não viver para trabalhar, né? Se você trabalha... Desculpa que eu vou ter que interromper a aula. As meninas que são aqui da comunidade vão entender o que eu estou falando. A gente precisa sair e ir embora, porque tem um indivíduo que está circulando aqui, e nós somos só mulheres aqui. Nós somos 3, as outras meninas estão perguntando. Então, professor, nós vamos retirar da aula, vamos embora. Vai sim. Porque é perigoso para a gente ficar aqui sozinha. Né, Ana Paula? Você e a Aline, vocês sabem, aqui a gente é extremo. Não, pode ir lá tranquilo. Tá? Não tem problema. Tá bom? Tem que se proteger. Amanhã a gente se fala, então. Tchau, obrigada. Deus. Bom descanso. Tchau. Aline vai também, Aline? Não, eu estou em casa hoje. Não tem problema. Então, quando a gente observa que tem ocorrido uma tomada de consciência com relação a essa superexploração, e aí o patrão ele não entende isso, né? Ele vai para a praia todo ano, ele vai para a Europa, ele viaja, ele anda de caminhonetona, mas ele acha que se o cara comprou um golzinho, ele tá, nossa, será que esse cara não está me roubando? Né? Porque vira um negócio, uma paranoia muito grande. E as pessoas têm lutado para melhorar. As pessoas não querem
Mas imagina, trabalho de segunda a segunda, levantando 4 horas da manhã, e a pecuária tem essa característica, né? A pecuária, quando você trabalha com a bacia leiteira, Uhum. tem descanso, não tem descanso, né? Não tem. Eu preciso estar lá Senhor, posso disponível o tempo falar? todo. Pode sim, claro. O senhor falando aí dessa questão do golzinho, quando chega, né, uma pessoa pobre a chegar, adquirir alguma coisa tão grandiosa assim, de haver, às vezes, aquela suspeita, tá me roubando. Isso aconteceu comigo. O meu marido, ele faz cerca, e ele faz cerca do modo tradicional, do modo antigo mesmo, que é ali furar com a cavadeira e tal, aquela coisa bem trabalhosa, bem dificultosa. E acaba que, às vezes, ele trabalha de segunda a sábado, e às vezes no domingo também, só porque, vamos dizer, entre aspas, por conta própria. Ele não é fichado, nada disso. Então, quando tem o serviço, ele vai lá e faz naquela determinada fazenda. E ocorreu um caso como esse, dele comprar a primeira motinha nossa, curso ali, de sol a sol, e teve uma pessoa da própria cidade que fez a denúncia na delegacia. Estávamos vendendo coisas para chegar a comprar aquela moto. E aí, quando essa pessoa foi isso, e quando essa pessoa foi fazer a denúncia, os próprios policiais, por ser já conhecido da região, falou para eles, não, mas quem que é? Você está falando da pessoa que eu estou pensando? Porque ele aqui na cidade é conhecido como captura. E aí, ele falou, sim, sim, ele mesmo, porque ele comprou uma moto, ele não tem condição de comprar uma moto. O cara mata, como é que fala aquele ditado? Tá matando tatu a grito, que não sei o quê, que não tem condição de comprar. E aí os policiais danou para essa pessoa e não prescreveu ali aquela denúncia, porque não tinha fundamento. Ele trabalha de domingo a domingo e conseguiu comprar a primeira moto. Então, assim, até as pessoas, e hoje, essa pessoa que fez essa denúncia, tem um comércio grande aqui na cidade, famoso aqui na cidade. Então, assim, eu não sei se meio que foi uma inveja, entre aspas, não sei. Eu só sei que ele teve a capacidade de fazer isso. Assim, não quer, assim, o bem do próximo, não almeja coisas boas para o próximo, não entendo, sabe? Tem uns anos atrás que aconteceu isso. E remete tudo ao que o senhor está explicando aqui. Resumindo, então o pobre não pode ter nada? O trabalhador não pode ter nada? Porque se a gente trabalha, se a gente produz tudo, por que nós não podemos ter acesso ao resultado do nosso trabalho? Né? A gente quer sim ir num restaurante bom, a gente quer passear, quer ir para a praia, quer comprar um carro bom, quer comprar uma moto boa, quer vestir bem. Isso é legítimo. Se você observar tudo que está à nossa volta, eu estou aqui vendo ali atrás, a Aline tem alguma coisa ali no tudo que foi feito, que a gente está vendo, que foi feito por um monte de pobre. A roupa, o calçado, o carro, né? E aí, por que a pessoa que faz não pode ter acesso? Né? No dia que tem acesso, lá, pagar as prestações e tudo, já fica todo mundo, fera, ele está fazendo rolo. Será que não está traficando, não está fazendo coisa errada? E se for preto, então, aí pronto, né? Aí que já parte do pressuposto que está roubando mesmo. Eu falo que eu conheço isso de carteirinha, gente. Já escutei demais essas coisas, você não tem ideia. A realidade do Brasil para o autor é pautada nos dados do IBGE. Né? O conceito de território é crucial para o desenvolvimento e é visto como instrumento das políticas de determinado estado e governo. Então, às vezes, quando faz o levantamento do censo do IBGE, muitas vezes a informação que precisa chegar ali chega pela metade. Né? A unidade contraditória entre cidade e campo. Intelectuais comprometidos com a compreensão do Estado brasileiro real e contraditório. Reconhecer a luta travada nos movimentos sociais, conhecer os dados e conflitos de campo por terra e água registrados pela Comissão Pastoral da Terra. De um lado está o agronegócio, com sua roupagem e sua modernidade. De outro está o campo em conflito. Eu tive a oportunidade de ir para o Tocantins, para a Bahia, para Sergipe, por conta das pesquisas, e eu cheguei a presenciar, nós fomos visitar uma comunidade lá no interior da Bahia, na região de Correntes, e lá é uma região que está sofre até os dias de hoje, com conflito por água.
quando o pessoal me falou que uma empresa de mineração ela cercou o acesso ao rio, lá em Correntina. Então tem cerca, imagina só um rio que está cercado de um lado e do outro, e aí tem o acesso somente e com guardas armados, né? Eu falei, peraí, como assim, né? E nós fomos para uma reunião no espécie de sindicato rural desses produtores lá, que são pessoas que não teve acesso à escola formal e tal, são doutores da vida, né? Eles não têm um diploma na parede, mas eles sabem muito mais do que qualquer um de nós que chegasse lá nessa região da Caatinga, né? E aí foi interessante observar que a gente estava lá reunido com eles e passou uma caminhonete para nos intimidar, com os seguranças atrás, com as armas, tipo escopeta, essas armas de cano longo, né? E passou devagarinho, né? E seguiu o caminho deles, né? Eu pensei, mas que coisa, né? É o capital impondo o terror no campo para atender uma demanda da indústria da mineração. Então, a gente teve numa casa que era assim a 100 metros do rio, que para poder ter água, de tomar banho, para comer, para poder dar de beber para as criação, uma vez por semana vinha um caminhão-pipa e enchia os tambores na porta da casa. No fundo do quintal passava o rio. E eles não podiam entrar no rio, não podiam puxar uma mangueira lá para poder tirar água. Então, essas contradições elas estão no mundo real, concreto, né? E aí, quando você pensa da unidade contraditória entre campo e cidade, né? Você tem intelectuais que não pisam na terra. Você tem professores da universidade que, se precisar dele andar lá no meio do mato para poder conversar com o pessoal, esquece. Não vai. Né? Porque quando você parte para essas... Eu sou num campo de pesquisa que chama pesquisação, que é a pesquisa lá onde o fato ocorre. Eu venho de um grupo de pesquisa que trabalha com intervenção direta. Né? Quando os mineradores aqui da região começaram a tomar a terra das pessoas aqui, porque o que eles queriam fazer era pagar 10% do valor que valia a terra, nós, da universidade, alguns pesquisadores, fomos com os moradores da região e bloqueamos as rodovias, colocamos pneu, metemos fogo e fechamos. Não vai passar ninguém porque a gente quer sentar com a direção da empresa para poder conversar. Né? E isso foi feito. Essa forma de intervenção é a forma de intervenção que eu acredito. Não adianta nada eu ficar aqui conversando com vocês do ponto de vista teórico se eu não estiver disposto a sentar com vocês e conversar o mundo real. Se isso não for feito, é só vaidade intelectual, não serve para nada. Né? Para nada, para nada, para nada. Avançamos um pouquinho. Alguém pediu a palavra? Aí na região vocês têm a Comissão Pastoral da Terra? Eu não sei. A Comissão Pastoral da Terra é uma entidade dentro da Igreja Católica que tem algumas pessoas que atuam no auxílio dos pequenos produtores, enfim, né? E eu tenho feito alguns trabalhos com pessoas... Só a Pastoral da Criança, professor. Mas Pastoral não da Criança? Isso. Que faz um trabalho incrível também, né? Muita criança foi salva por conta das intervenções da Pastoral da Criança, né? Inclusive, eu fugi o nome dela agora, ela morreu lá no Haiti, inclusive. Ela criou aquela multimistura, né? Muitas crianças... Era servido também, só que agora deu uma parada. Professora, eu tive até aula com ela já, então não estou lembrado do nome. É uma loira, gente. Nossa, gente. Fugiu completamente o nome dela. Pode falar. Esqueci o nome dela também, professor. Vamos fazer um Google, né? Como é que essa porcaria está na nossa mão o tempo inteiro? Vamos descobrir o nome dela aqui. Pastoral da Criança. Zilda Arns. A Zilda Arns, né? Ela é uma mulher assim que tem uma contribuição muito grande, né?
dentro da questão da pastoral da criança, né? Aqui nós temos alguns conflitos, né, que estão espalhados. Depois vocês vão poder ver o material direitinho, né? Conflito por água, conflito da mineração, conflito por atividade hidrelétrica. Então, quando você tem a chegada das hidrelétricas, você tem também uma série de problemas para o território, não só pelo fato da perca da água das terras mais férteis, né, que são as margens dos rios, mas você tem também uma mudança da configuração socioespacial por conta da atividade provocada pelas hidrelétricas. Vou dar um exemplo. Aqui na região foi construída uma hidrelétrica há uns 15 anos, chamada Serra do Facão. No período auge da construção dessa hidrelétrica, chegou a ter 4 mil homens trabalhando nesse espaço. E uma cidade pequena, que é Davinópolis, né, aqui muito perto, isso mudou completamente a realidade da comunidade naquele período, né? Então você tem um impacto, durou alguns anos a obra, quando termina, esse pessoal vai embora para outra obra, e aí os impactos ambientais e sociais continuam no território, né? Então foi uma mudança muito grande. O lago ele é extenso, ele pega Catalão, Davinópolis, Campo Alegre, Cristalina, Ipameri e Paracatu, né? Então ela tem uma extensão territorial gigantesca. Imagina a quantidade de pessoas que perderam suas terras por conta desse lago, né? E aí, se você olhar, aí na região de vocês tem lago de hidrelétrica? Temos um rochedo. É uma hidrelétrica ou é uma PCH? Acho que é uma hidrelétrica, professor, se não for engano meu. Eu sei que tem. Qual que é a diferença? A PCH é uma pequena central elétrica. Você não tem lago. Você consegue colocar a usina no curso do rio e produz energia. Então é isso. É PCH. É PCH. Pequena porque lá central é rio, né? É o rio. Rio. Aproveitou o fluxo do rio para... O que é a diferença da usina hidrelétrica? Você tem um lago. Como tem aqui em Corumbá, tem em Tubiara, tem aqui em Três Ranchos, tem em Vamos dizer que ela é extensão maior? Muito maior. Muito maior. Ah, tá. Então a nossa aqui é pequena. Então é uma PCH, então. E aí a gente tem observado essas mudanças no território por conta dessas indústrias, né? Uhum. Então, diante da rebeldia dos camponeses no campo e na cidade, a luta pelo acesso à terra. Avançam, ocupam, acampam, plantam, recuam, rearticulam-se, vão para a beira da estrada, acampam novamente, reaglutinam forças, avançam novamente, ocupam mais uma vez, recuam outra vez e, se for necessário, não param. Então, estão em movimento, na luta, são movimentos sociais de luta por direitos. Eu tenho feito alguns trabalhos com o MST, né, aqui da região. E nós tivemos uma situação muito séria aqui na região, que foi no período do último presidente da República, do Jair Bolsonaro, a política de regulamentação de terras para a reforma agrária foi zero, né? Ele fez declarações dizendo que, se dependesse dele, não teria nem um palmo de terra para sem terra. Sim. E os quilombolas eram tratados pesado em arroba, né? Como ele tem entrevista dele falando sobre isso aí. Sim. E aí, um belo dia, a gente estava aqui na cidade e liga o pessoal desesperado que tinha lá várias viaturas para poder tirar o pessoal da fazenda, que era um acampamento, que acabou virando um assentamento, mas não está regulamentado. Então, quando no período do último presidente, o que ele fez? Ele autorizou, né, o cara fez um empréstimo, não conseguiu pagar, e essa empresa foi a leilão e ela foi entregue ao Banco do Brasil. Empresas, fazendas que vão para o Banco do Brasil, para a Caixa, automaticamente vão para a reforma agrária, para o INCRA. Uhum. Só que o banco fez? Como não era no último governo, não se fez reforma agrária, o banco vendeu a fazenda para um outro fazendeiro. Só que lá já tinha 30 famílias morando. E aí nós fomos para lá para poder fazer, eu com o trabalho da CPT, mais o pessoal da universidade,
e a gente conseguiu, derrubou alguns barracos, né? Prendeu algumas pessoas, e a gente conseguiu, passamos o dia lá, tentando negociar com o oficial de justiça e com a polícia, né? A PM estava lá, e a gente conseguiu evitar a reintegração de posse da fazenda, né? Então, quando o autor coloca, né, que é essa labuta, reflete um pouco da realidade de vocês aí, né? Porque é para não existir, é para não ter preto aí, é para não ter. E isso fica muito claro. As elites respondem violência, violências políticas, ideológicas. Olha só a fala do funcionário da prefeitura, né? Sim. Se já foram escravos, agora está querendo ter até trator. Detalhe, trator de vocês. A lei é inequívoca, ambos, uns para manter o outro e para questionar, né? Se vocês, e aí eu brinquei com a Aline, que ela está com uma demanda grande, né? Porque é preciso dizer que veio, né? Sim. As pessoas não, quando eu falei na outra aula, não nos querem aqui. Não nos querem aqui, né? E aí é preciso lutar e lutar. Se tiver que morrer, que morra, mas que morra de pé. Né? Bom, é hoje, né? É isso para hoje. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, sei que vocês estão cansados também, né? Se quiserem fazer alguma observação, fica à vontade. Tá tudo certo. Tudo Eu certo? só queria. Eu queria saber aqui, ó, na programação do evento, dia 4, Sim. às 10 horas está intergeracional, né? Geracional. Intergeracional. Quilombola. Tem um tema? Tem. O tema é, assim, ó, o que a gente quer que o senhor Anastácio conte um pouquinho da história dele. Ele é neto da Ana Laura, né? Sim. E você, como mulher jovem, quilombola, né? Que viveu as agruras, hoje você comentou, né? De passar mal nos barracão de fumo, né? E aí, quando eu falo das alegrias, tristezas, lutas, né? Porque você, quando eu vejo você falando, é uma vencedora. É resultado da esperança, né? Talvez a geração do seu Anastácio não tenha tido a oportunidade de estudar, com certeza não teve, né? Você falou Não, que eu fui a primeira, como você eu foi a te falei. primeira, né? Fui a Então, primeira. é esse debate, né? Você é parente dele? Sou neta. Ah, que maravilha, gente. Isso não podia ser mais. Porque eu pensei que vocês fossem simplesmente aí da comunidade. Isso vai sair melhor do que a encomenda, gente. Meu Deus do céu. Então, vai falar um pouquinho dessa realidade, Aline, né? Do seu avô ali do lado. Aí eu arrepio de falar, cara, eu tô com muita vontade de estar aí com vocês no dia 4, vocês não têm ideia, né? Ai, que bom. Eu acho que vai ser muito Vai forte, ser muito ótimo. quente, assim, né? Então, fique tranquilo, é uma conversa de avô e neta falando das agruras de ser quilombola em 2025. Se você fizer isso, está ótimo. Se você tiver alguma dúvida, quiser me passar pelo Zap, pode me mandar, a gente ajuda a montar direitinho, mas é uma conversa do que significa ser quilombola para vocês. Tá. É isso, tá de bom tamanho. Professor. Oi. E o senhor Anastácio fica no lugar de tio, ele é tio do meu pai. Eu mais a Aline, nós somos primas. Quase todo mundo meio aparentado. Isso, é tudo família, estamos tudo em família. Que coisa boa, gente, né? Então, é essa conversa que a gente vai ter, né? E aí a gente precisa invocar os nossos ancestrais, né? Para poder ser uma fala de construção, de potência, sabe? De resistência, de luta, né? Porque é para isso que a gente está aqui, né? É para isso que a gente se reuniu para poder conversar sobre isso, né? Eu comentei na outra aula, né? Eu não sei se eu sou descendente quilombola, porque aqui o apagamento do povo preto foi tão grande que eu não tenho ideia de onde o meu povo veio, entendeu? Não tem documento, né? A minha família sofreu com um processo de apagamento assim absurdo, né? O povo preto aqui da região foi literalmente aniquilado do ponto de vista da sua existência histórica, né? E aí você poder sentar com o seu avô e conversar sobre isso, isso é de uma riqueza, é de um privilégio que... E já está com quantos anos? 80 e 87. E ele está completamente lúcido?
Sim, 100%. Que Mas ele maravilha. sempre teve, assim, eu não sei, né? Ele teve muita, assim, antigamente, né? Ele tinha muita resistência em falar da história dele, né? E hoje toda hora que a gente senta, ele conta um caso. É Ele isso. conta uma história lá e vai, sabe, emenda. Vocês vão fazer essa conversa de avô e neto e a gente vai se deliciar com essa conversa, simples assim. Que bom. Tá bom? Era essa a minha dúvida. Estou à disposição, se tiver mais alguma dúvida. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Eu espero que a gente consiga fazer um trabalho bacana. Na próxima semana, provavelmente, quem vai conduzir a aula deve ser o Gabriel, né? Porque ele vai dividir disciplina comigo. E aí a gente vai costurando isso no decorrer da semana para poder ser momentos de alegria também, tá bom? Tá bom, boa Muito noite, obrigado, muito descansar. gente. Obrigado, boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigada.